Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui, mais um dia reunido para louvar, para buscar, para exaltar o nome do Senhor. E eu te convido, mais um momento, mais uma vez, para que eu e você, a gente possa buscar o Senhor, para que a gente possa adorar, possa exaltar, glorificar o nome daquele que é digno de todo louvor, toda adoração. Te convido você a ir na tua casa, para que você venha parar tudo o que você estiver fazendo e juntos venhamos buscar o Senhor. E juntos venhamos adorar, venhamos exaltar, venhamos nos alegrar na presença do Senhor. Porque Ele ainda é o nosso lugar seguro. Ele ainda é o nosso melhor lugar para nós estar. Por isso eu quero te convidar nesse momento para juntos nós buscar e orar ao Senhor. Feche teus olhos aí na tua casa. Eu quero orar por ti, eu quero orar pela tua família. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos proporciona a nós estarmos na tua presença. Obrigado, Pai amado, obrigado, Pai querido, por cada um que está ouvindo, Senhor, essa palavra. E que essa palavra, Senhor, que essa oração, ela venha no encontro, Senhor, de cada um que estiver ouvindo. Senhor, que os meus irmãos que vierem estar ouvindo, Senhor, essa ministração, Pai, eles venham abrir o coração deles, para que o Senhor possa penetrar no mais íntimo, no mais profundo de cada um. Eu oro e clamo, Senhor, por cada pedido de oração, por cada família, por cada lar que está abrindo as portas da sua casa, para que essa mensagem, essa ministração venha entrar na casa dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, com o teu amor e com a tua graça e com a tua verdade as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. Quão bom e agradável é. Mais um dia nós podemos estar na presença do Senhor, buscando, exaltando e glorificando. E hoje não vai ser diferente. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor para buscar, para exaltar. E você aí na tua casa, eu te convido para que você venha estar junto, buscando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor ele vai falar contigo. Eu creio que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele vai ministrar ao teu coração aquilo que o coração do Pai anseia para ti. Mas para isso, abra o teu coração. Permita com que o Espírito Santo de Deus ele vá ao teu encontro. Permita com que o próprio Senhor ele vá ao teu encontro. Mas queira ir ao encontro do Senhor. Queira se entregar, queira buscar o Senhor de livre e espontânea vontade. E aí sim, nós podemos ter a certeza que nós vamos ser achados nele. Nós vamos nos encontrar com ele e ele vai se encontrar conosco. Por isso, abra o teu coração, querido. Pare tudo, e eu sempre falo isso nos cultos que eu tenho feito, pare tudo o que você está fazendo, me dê alguns minutos da tua atenção, sabe? Pare um pouquinho do que você esteja fazendo, mas ouça o que o Senhor ele quer falar contigo, porque eu creio que existe coisas que o Senhor ele quer falar contigo. Eu sei que os nossos dias têm sido dias de medo, dias de caos, de muita confusão, de muita, sabe, euforia, e eu vejo que para mim também tem sido dias assim. A correria do dia a dia, voltar ou não voltar ao trabalho, usar ou não usar máscara, toda a questão de passar álcool em gel nas mãos, lavar bem as mãos, ter um cuidado em lugares que você vai ir, cuidar para não ir aonde tem aglomeração de pessoas. Eu sei que tudo isso, a gente tem ouvido falar, todo esse zelo, todo esse cuidado, eu sei que isso é importante, mas eu quero te lembrar de algo, que não só a nossa parte física deve ter um cuidado, mas também a nossa área espiritual. Nós precisamos ter um zelo, porque a gente está tão preocupado em fazer isso e acabamos deixando de fazer aquele outro. A gente está tão preocupado em fazer coisas e deixamos de fazer o que seria mais simples. E o que seria mais simples, Marcos? Buscar o Senhor, confiar no Senhor, confiar que existem planos, existem promessas de Deus sobre a minha e a tua vida. Ah, pastor, mas o Senhor está dizendo porque você não está passando por uma situação de dificuldade, ou você não perdeu o emprego.
não está faltando alimento na tua casa, você não está enfrentando dificuldade financeira como eu. De repente você tem tantos argumentos para se questionar nessa noite, né? Assim como eu também trabalho, e eu vejo a preocupação em relação a isso, que alguns colegas já começam a ser desligados da empresa por causa de toda essa situação. Eu sei que pode ser desesperadora a situação que a gente está vivendo. Eu sei que a situação que a gente está vivendo pode ser uma situação da qual tem mexido com o nosso conforto. E isso é verdade. Porque nós estávamos confortados com algumas coisas. A gente estava cômodo em outras coisas. A gente já começa a entrar numa rotina, no dia a dia, e isso é tão monótono que a gente acorda pela manhã, a gente vai para o trabalho, a gente vem meio-dia, a gente almoça, a gente vai para o trabalho, a gente vem para casa, a gente descansa um pouco, depois a gente dorme. Isso foi para mexer com tudo isso, com o nosso conforto, ou melhor, com o nosso cômodo, porque a gente entra numa rotina diária. Eu quero dizer para mim e para ti que, vendo tudo o que está acontecendo, ainda existem projetos, existem planos de Deus para mim e para a tua vida. Não é hora de nos desesperar. Ainda não é hora. Ainda não é o fim. Querido, não é o fim. Ainda não é o fim. Mas tudo está se encaminhando. Tudo está se encaminhando para se cumprir a vontade do Senhor. Por isso eu quero te convidar, meu irmão, você que está aí ouvindo, preste atenção nos sinais, preste atenção no que Deus ele está falando nos dias de hoje. Dê ouvido para as Escrituras, dê ouvido para a palavra de Deus e toma ela sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Porque eu creio que a verdade, a palavra de Deus é a verdade de Deus liberada sobre as nossas vidas. Mas para isso eu e você precisamos tomar posse dessa verdade e andar sobre essa verdade, que é a palavra de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a você abrir o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. E eu quero pedir para que eu e você, a gente venha meditar nessa palavra. Para que eu e você venhamos nos colocar diante dessa palavra e venhamos refletir algumas coisas nas nossas vidas. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Jeremias, capítulo 29, verso 11. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me acharão, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajudarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Amém, querido? Amém? A palavra está dizendo assim, ó, que o Senhor, Ele conhece os planos que Ele tem para nós. E os planos são de prosperidade e não de desgraça. E o mais incrível em tudo isso, e eu tenho falado em todas as ministrações, eu tenho falado em todas as minhas pregações, que aqui nos dá uma esperança que o que? Ele diz que existe um futuro cheio de esperança. O Senhor, Ele está nos dizendo que existe
um futuro cheio de esperança. Ele está nos prometendo a mim e a você. E não é só a mim e a você. Os nossos antepassados ouviram dessa palavra. Que existe um futuro de esperança. Em meio a todo esse caos, em meio a toda essa euforia, em meio ao desemprego, em meio à fome, em meio a tantas coisas que têm acontecido em meio a tantas mortes, querido, quão terrível tem sido isso, quão triste tem sido isso. Se você não tem se compadecido com tudo isso, tem algo de errado. Se eu não tenho me compadecido com tudo isso, tem algo de errado. Sabe por quê? Porque se a gente começar a olhar só por essa situação e dizer, pá, mas eu não fui atingido, a minha família não foi atingida, e não ter um amor e uma compaixão pelo nosso próximo, a gente não está cumprindo um dos mandamentos, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe? São dias de nós rever alguns conceitos, de nós rever alguns planos, alguns projetos nossos, e olhar para o Senhor e confiar no Senhor, e parar de repente tudo que você estiver fazendo, colocar as coisas no lugar que estão fora do lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está indo no embalo de todas as coisas, e quando vê, a gente nem percebe aonde a gente está indo, por não discernir o que está acontecendo, por não zelar pelaquilo que Deus ele tem prometido sobre as nossas vidas, e a gente está se deixando ser influenciados. E nós deveríamos ser influência, nós deveríamos nos posicionar em relação a tudo que está acontecendo, e não se deixar ser influência das coisas más, ou de diversas palavras que vem para nos enganar, para distorcer o que está acontecendo. A gente precisa filtrar e extrair aquilo que é bom de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa parar um pouco de ser influenciado por tantas mídias e começar a olhar a realidade de Deus para esses dias e buscar uma direção de Deus para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa casa. Por quê? Porque senão tudo isso vai se perder. Tudo isso vai se perder se a gente não zelar. Nesse momento, se a gente não zelar pela nossa casa, pela nossa família, tudo isso vai se perder. Por isso que são dias de nós permanecer firmado no Senhor. E permanecer cada vez mais firmado, buscando no Senhor, buscando estar nele, buscando. E o incrível que diz assim, ó, quando nós procurar o Senhor de todo o nosso coração, o que está dizendo aqui? Que nós seremos encontrados por Ele. E quer dizer que Ele vai nos levar ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído, que é a nossa pátria. Onde é a nossa pátria? É o lugar de morada. E qual é o nosso lugar de morada? Nele. É nele. Nós não deveríamos, por problema nenhum, por circunstância nenhuma, sair da nossa pátria, que é o lugar de morada. Nós não deveríamos ter saído deste lugar, porque o Senhor jamais queria que eu e você saíssemos da sua presença, saíssemos da sua vontade, perdêssemos o controle, porque o Senhor ele não perde o controle, mas nós perdemos, nós nesses dias nós perdemos o controle, porque nós tínhamos plano, ou só eu tinha plano. Não, nós tínhamos muito plano, muitas ideias, que nós deduzia que era bom, mas quando tudo isso veio, todos os nossos planos, a maioria dos nossos objetivos parece que caiu por terra. E alguns têm entrado em desespero, alguns estão eufóricos, mesmo nós, sendo cristão, que dizemos que cremos no Senhor. É incrível, porque nós declaramos quando as coisas estão tudo bem, nós estamos no culto, nós levantamos a nossa mão, adoramos, dizemos, porque nós cremos em Ti, nós Te amamos, nós Te adoramos,
nós te buscamos de todo o nosso coração. Só que quando chega circunstâncias como essa que estamos vivendo, nós não conseguimos nos posicionar, porque tudo isso mexe com a nossa estrutura, tudo isso mexe com o controle, porque nós gostamos de estar no controle de toda a situação. Eu quero dizer uma coisa para mim e para ti: nós perdemos o controle, porque o controle não é nosso de toda a situação. Ainda aquele que está no controle é o Senhor. É o Senhor que está no controle de toda a criação. De toda a criação. Ele ainda está no controle. Ele não perdeu o controle das coisas. Mas eu e você temos perdido o controle de tantas coisas nos dias de hoje. Por causa do quê? Da euforia, do medo, da preocupação. O que vai suceder com tudo isso? Nem eu, e nem você conseguimos compreender o que vai dar tudo isso. Mas mesmo assim, eu sinto em te dizer: não temas. Creia no Senhor. Permaneça orando, buscando, confiando e crendo no Senhor. Porque como a palavra diz assim, que o Senhor ele tem um futuro de esperança. O que quer dizer isso? Que existe uma promessa de Deus que nos garante um futuro de esperança. Mas para isso eu e você, nós precisamos permanecer. E em tudo isso dá para se tirar algo. Ele prometeu para nós grandes coisas. Quando eu falo, Deus prometeu grandes coisas, todo mundo, glória a Deus, aleluias. Mas para que as coisas de Deus, elas venham se cumprir, a gente precisa permanecer andando na direção do Senhor. Porque virá dias de tribulação, mas mesmo na tribulação, nós precisamos caminhar na direção do Senhor. Virá dias de medo, mas mesmo assim, nós precisamos continuar andando no Senhor. Virá dias de tristeza, mas mesmo assim, nós precisamos permanecer. Medo, insegurança, mesmo assim, nós precisamos permanecer no Senhor, andando nas suas promessas, andando na sua vontade, para que a vontade dele, ela se cumpra em nossas vidas. Para que a vontade do Senhor, ela seja verdadeira em nós. Eu não estou dizendo que está tudo bem para mim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu creio, como a palavra diz, num futuro de esperança. Eu creio que existe uma esperança no Senhor. Sabe, eu quero crer que tudo isso vai passar, e eu creio que em nome de Jesus tudo isso vai passar. Sabe, tudo isso vai passar, mas uma coisa que desde o início, que tudo isso começou, eu vinha dizendo, as coisas não vão ser mais do mesmo jeito que estavam. Por quê? Porque foi mexido na nossa estrutura, foi mexido com a estrutura da nação, foi mexido com a estrutura da casa, foi mexido com a estrutura da igreja, foi mexido com aquilo que nós achávamos que nós estávamos no controle. Nós perdemos o controle. Por quê? Porque ainda o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso eu quero te dizer, irmão, por isso eu quero dizer, pai, mãe, filho, filha, não duvide do Senhor, mas creia buscando, creia orando, permaneça clamando, permaneça na presença do Senhor, assim como a palavra dele diz que então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Creia que o Senhor ele vai te responder, mas busca o Senhor. Creia que se você buscar o Senhor, você vai se encontrar com Ele. Creia que toda essa situação que você de repente está vivendo não é para a morte, não é para o teu fim, ainda não é o fim. Mas creia que toda essa situação que você
pode estar vivendo, pode ser que a situação mais difícil da sua vida seja essa, de 2020. Porque de repente eu e você imaginava que seria um ano tão bom, com os nossos planos, os nossos projetos, saiu tudo do nosso controle. Por quê? Porque ainda Deus é Deus. Ainda Ele está no controle de todas as coisas. Não pensa eu, não pensa você que Deus perdeu o controle das coisas. Não, Ele ainda continua no controle de toda a situação da humanidade. Mas o problema tem se aumentado a iniquidade e o amor tem se esfriado. E nós temos nos distanciado de Deus. Por isso que a gente não consegue ver os sinais e ouvir o que o Senhor está falando, o que Ele está nos dizendo. Por quê? Nós estamos eufóricos. Nós não temos parado e não temos nos colocado diante da presença do Senhor. Eu não estou dizendo que são horas e horas e horas, não. Como diz a palavra, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos, Ele será o nosso Deus. Ele será o nosso Pai, da qual eu e você podemos confiar, da qual eu e você podemos permanecer no Senhor. Sabe? Então eu quero dizer para mim e para ti, que viemos orar a Deus, que viemos permanecer orando, que viemos continuar buscando o Senhor, que viemos permanecer nele, sabe? Que nós viemos lançar todo o nosso medo, todo o nosso anseio, toda a nossa insegurança, que a gente venha lançar a nossa vida nele, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, que a gente venha orar pelo nosso trabalho, que a gente venha orar pelos nossos patrões, ou se você é patrão, que você venha estar orando pelos teus negócios, sabe, para que o Senhor Ele te dê uma direção como lidar com toda a situação do teu comércio. Sabe que nós, como funcionários, vamos orar pelos nossos patrões, a estar abençoando. Eu vejo que nós precisamos nos posicionar em casa também. Pai, mãe, ore pelos seus filhos, filhos, ore pelos seus pais. Nós precisamos ter essas práticas nesses dias de oração e clamor ao Senhor. Nós precisamos nos colocar diante da presença do Senhor e clamar pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Precisamos clamar também, querido, pelos aqueles que estão enfermos, para que Deus poupe a vida daqueles irmãos. Nós precisamos orar para que esse vírus, sabe, seja controlado, para que toda essa situação venha cessar, porque do jeito que tem sido dias difíceis, isso começa a gerar algo em nós de temor. Mas eu quero dizer que o maior temor que a gente deve ter deve ser no Senhor, em crer e confiar que tudo isso vai passar. E eu creio que tudo isso vai passar, querido. Mas creia você também. Sabe, venha buscar crer que tudo isso vai passar, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que eu e você venhamos crer que a nossa vida, ela precisa estar na presença do Senhor, e que Deus, Ele sim, Ele nos prometeu um futuro de esperança. Não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, não quer dizer que nós não vamos passar por isso ou por aquilo, não, quer dizer que virá um dia de esperança. Pode ser que estamos vivendo dias de tribulação, pode ser que estamos vivendo dias que nós perdemos o controle, mas ainda nós caminhamos tendo a certeza que Deus, Ele é um Deus de nossa vida. Sabe, eu olho para a minha vida e começo a ver, quanto que Deus Ele tem guardado a minha vida, quanto Ele tem guardado o meu lar, a minha família, Ele tem nos livrado da enfermidade. Nós temos o que comer, nós temos o que vestir. Tem pessoas que estão passando por tantas outras dificuldades. Sabe, querido, não viemos só pensar em nós, mas que viemos pensar no nosso próximo. Sabe, entendendo e compreendendo isso, nós como igreja e como ministério também temos
nos mobilizado em relação a toda essa situação, entendendo que nós podemos fazer diferença. Você, na tua casa, com a tua família, você pode fazer diferença. De repente o teu vizinho está vivendo uma situação difícil. Os teus, de repente, estão vivendo uma situação difícil. Você pode fazer diferença. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. E eu me lembro de uma passagem onde diz: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Querido, nós temos, quem sabe, tão pouco, mas o pouco que a gente tem é muito para quem não tem nada. De repente, uma palavra tua, liberada do mais profundo teu, pode fazer a diferença para o teu vizinho, para tua esposa, para o teu filho, ou o filho para os teus pais. Às vezes a gente diz: eu não tenho nada, eu não posso ajudar, eu não posso isso, não... porque a gente não entende que não é só de pão que vive o homem. Não é só do ouro, não é só da prata, não são só de uma casa luxuosa, ou de um carro, ou disso ou daquilo, ou só da luxúria, não. Não é só isso, querido. Isso tudo vai passar. Isso tudo perde o valor. Mas uma coisa que não perde o valor ainda continua sendo a palavra de Deus. Aqui não vai perder o valor. Passa ano, vem ano. Antepassados, a nossa geração está desfrutando disso e as próximas gerações virão desfrutar disso. Isso não se perde, a palavra de Deus, ela não se perde o valor. Os nossos bens, as nossas coisas, elas perdem o valor, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, intacta, ela não muda por causa que o coronavírus tem se instalado no nosso meio da humanidade. Não, a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, plena, verdadeira e eficaz. O que falta eu e você entender nesses dias é crer que a palavra de Deus é a revelação de Deus para as nossas vidas, nos trazendo direção, nos trazendo mudança, transformação, cura e libertação. Se você depositar a tua fé, a tua vida, mediante a palavra de Deus, mediante a vontade de Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, eu creio que haverá cura, que haverá libertação, que haverá transformação na tua vida. Mas se entrega por inteiro, querido. É por inteiro. A entrega que eu vejo que nesses dias o Espírito Santo de Deus está nos pedindo é uma entrega por inteiro, da qual eu e você venhamos ser dependentes do Senhor. É nós não mais querer fazer do nosso próprio jeito ou da nossa própria vontade. Mas, e eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado em todas as ministrações, mas é Cristo que vive em mim. Então não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em minha vida. Então se Cristo vive em minha vida, eu vou andar como Cristo quer que eu ande, na vontade do Pai. Sabe, que a gente vem andar naquilo que o Senhor Ele quer para mim e para tua casa, para mim e para tua família. Sabe, eu creio que Deus Ele quer, não uma desgraça, não uma ruína, mas eu creio que existe uma prosperidade, que existe um futuro cheio de esperança. Mas para isso eu e você precisamos chamar o Senhor, para isso eu e você precisamos orar, buscar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e confiar a Ele as nossas vidas, e confiar a Ele a nossa casa, e confiar a Ele toda a situação que estamos vivendo. Que devemos orar pelos nossos governantes, para que eles tenham a direção, a melhor direção para lidar com toda essa situação, para que a gente venha orar e buscar o Senhor nesses dias, e crer e confiar que o Senhor Ele vai
Ele vai mudar toda a situação. Mas não vai ser como nós queremos. Não vai voltar como nós queremos, do jeito que nós não. Eu vejo que tem se estreitado, tem abalado as nossas estruturas. Tem se abalado as nossas estruturas. Para nós ver que nós não somos nada. Que nós somos dependentes do Senhor. Ah, mas, querido, eu e você só acordamos pela manhã. Porque o Senhor, Ele permite. Ele nos dá fôlego de vida. Eu e você só estamos respirando porque Ele permite com que isso seja verdade. Então eu quero dizer para mim e para ti, querido, são dias de buscar e confiar as nossas vidas no Senhor. Confie mais. Depende mais de Deus. Tá difícil a situação que você está vivendo? Tá difícil a situação que eu estou vivendo? Está. Mas mesmo assim, eu quero continuar crendo na palavra de Deus que existe um futuro de esperança. E eu vou repetir mais uma vez. E eu olho e começo a olhar e meditar. Jesus continua sendo a esperança para os desesperançados. Ele continua sendo. E eu creio nisso. E eu quero continuar crendo nisso. Pode ser que tudo ao nosso redor diz ao contrário. Mas eu quero permanecer crendo que Jesus, Ele é Jesus. Crendo que a palavra de Deus, ela sim vai se cumprir todos os dias. Queira eu, queira você. Ela vai se cumprir. Porque ela não tem se perdido o valor. Permita com que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, Ele possa se achegar à tua casa. Permita com que o Senhor Ele possa entrar na tua casa nessa noite. Confia a tua vida nele. Entrega a tua casa, entrega o teu lar, entrega o teu casamento. Tudo na presença do Senhor. E creia que Ele é um Deus que até aqui tem sido contigo. Independente do teu credo religioso. Independente. Eu estou falando em Deus. Confia em Deus. Eu não estou falando confia, não. Estou falando confia em Deus. Eu não estou dizendo confia numa religião, ou confia numa igreja tal, ou numa igreja outra, não. Eu estou dizendo confia em Deus, nesse momento. E o Senhor vai te direcionar o que você deve fazer. Mas uma coisa eu sou obrigado a dizer. Quando você ouvir a voz de Deus, seja obediente. Seja obediente. Porque mediante a nossa obediência ao Senhor, nós vamos cumprir com a vontade e com a palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ser práticos. Nós precisamos praticar aquilo que nós temos ouvido e colocar isso no dia a dia. Por isso, querido, eu te agradeço pela tua atenção e eu quero orar por ti. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Não importa o que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo, creia que Deus é um Deus na tua vida e na minha vida. E Ele é capaz de mudar a situação, a circunstância que estamos vivendo. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, porque mais um dia o Senhor tem sido um dia. Mais um dia tu tens sido um Deus presente em nossas vidas. Te agradeço por esse dia maravilhoso qual o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua proteção. E eu entrego, Senhor, a vida dos meus irmãos, de cada lar, de cada família, Deus, que tenha aberto a porta para nos ouvir e ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha e haja, Senhor, na vida de cada um. A cada pedido de oração que tenha chegado até nós, nós apresentamos a Ti, Deus.
a cada pedido de oração, a cada família, a cada lar, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar falando conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Lembrando que como igreja, como ministério, ainda estamos fazendo cesta de amor. Estamos arrecadando alimentos. Se você quiser estar junto conosco, nos procure, nos chame, para que a gente possa alcançar aqueles que estão passando por necessidade. Sabe, querido, não deixe de fazer a tua parte. E você também, que tem sido dizimista, ofertante da obra do Senhor, não deixe de ser fiel. E eu quero dizer algo nessa noite. Não só no nosso ministério de São Feito, mas aonde você congrega, não deixa de fazer a tua parte, em dizimar, ofertar, em ser um colaborador, em estar semeando na obra do Senhor. Sabe? Não deixe de fazer a tua parte, porque fidelidade gera fidelidade. Que Deus abençoe. Uma ótima e abençoada semana. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Amém.